A paz do Senhor, amados, estamos de volta. Peço perdão, os queridos, que tivemos aqui uns problemas técnicos, mas já foi sanado aqui, graças a Deus. Vamos dar continuidade. Bom, então eu falava, no momento que teve a nossa queda aqui, falávamos sobre os assuntos que vamos abordar hoje, certo? Então vamos tratar a questão das mulheres a partir do Evangelho de Marcos. Vamos falar aqui sobre a cura da mulher enferma, a mulher Ciro-fenícia, a questão do divórcio, a viúva pobre e Maria Madalena, quando Jesus passa aquele episódio da ressurreição, né? E a primeira pessoa que ele aparece é para Maria Madalena, certo? Vamos também refletir aqui sobre a questão de Paulo, que muitos dizem que Paulo, em algumas falas, ele acaba tendo uma fala machista, certo? A gente vai tratar isso, questão da mulher na reunião e a questão da submissão da mulher no matrimônio, tá ok? Então esse é o nosso planejamento. Nós queremos também tratar aqui sobre como a igreja, nossa intenção hoje é essa, como a igreja pode ajudar no combate, né, a certas injustiças que acontecem contra a mulher. Não só contra a mulher, mas contra todas as classes sociais, né, todo o gênero humano, certo? Mas, como a gente tem falado sobre feminismo, vamos falar especialmente da questão das mulheres. O pastor até usou aqui, enquanto estava fora do ar, a questão do empoderamento. Como a gente pode empoderar as mulheres? A questão do empoderamento a gente vai tratar aqui, né? Tem que ser bem trabalhado, né, pastor? É verdade. É um tema que merece um cuidado de falar, porque é aquela questão, né? Você tem pontos interessantes e até diria cristão em relação a isso, mas visto por outra ótica, por outra forma, de outra forma. Amém. Então, antes da gente dar início, fazer a nossa oração inicial, eu vou fazer uma leitura que se encontra em Gálatas, capítulo 5, versículos 13 ao 15, ok? Eu gostaria que a nossa irmã Lucimar depois fizesse uma oração para a gente dar início, tá certo? Vou fazer a leitura então, diz assim: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Amém? A gente vai comentar essa leitura, mas antes eu gostaria de fazer a oração aqui com a nossa irmã Lucimar. Senhor Deus e Pai, mais uma vez, Pai querido, nós nos colocamos na Tua presença, Senhor. Primeiramente, ó Deus, para Te agradecer pelo privilégio de estarmos na Tua casa, Pai, aprendendo um pouquinho mais da Tua palavra. Agora, Deus, Te pedimos que Tu venha conduzir este estudo, que Tu venhas, ó Pai, abençoar as nossas vidas e que Tu possas abençoar aqueles que estão assistindo, ó Deus, para que possam crescer espiritualmente, como Tu tem nos proporcionado, Pai, o privilégio de aprendermos mais de Ti. Que vidas venham ser libertas, alcançadas e abençoadas, Senhor, através desta live. É o que Te pedimos, ó Deus, e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. O pastor já abriu em Gálatas, capítulo 5? Não, ainda não. Então, por favor, abra, o Luciano já abriu aí. Eu vou ler mais uma vez para os irmãos, para a gente comentar em cima desse versículo, para a gente verificar se tem alguma relação com o tema que nós estamos abordando aqui. Então eu vou ler novamente. Diz assim: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Amém. Eu vou pedir para o pastor comentar, depois a gente vai aqui, o Luciano, Lucimar. O livro de Gálatas, ele é um livro muito interessante para quem quer conhecer o Evangelho de Cristo Jesus a partir de uma comparação
com o sistema judaico da lei e de toda a forma como que a lei judaica trabalhava. E a liberdade que Cristo Jesus nos oferece. Esse é o tema principal de Gálatas. O tema da liberdade que o Evangelho de Cristo Jesus nos oferece. Por isso que no início desse capítulo ele vai dizer: estáis, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Então, ele está dizendo, vocês devem permanecer livres, libertos, segundo aquilo que Cristo colocou e conquistou na cruz do Calvário, e vocês não devem ficar debaixo do jugo da servidão, que seria um conjunto de regras, de leis do sistema judaico que oprimia as pessoas. Jesus Cristo já havia denunciado isso antes no seu ministério terreno, de que havia muita opressão. Ou seja, para que as pessoas pudessem se achegar ou chegar até Deus, se achegar e chegar até Deus, naquele sistema anterior, ele tinha muitos preceitos religiosos que tinham que ser cumpridos, e regras e detalhes e tal. Então, Jesus Cristo vai rasgar esse véu e vai dar acesso direto ao Pai. É isso que o apóstolo Paulo quer dizer. Então, você tem acesso direto a Deus, não necessitando de nenhuma intervenção. E o apóstolo Paulo, chama isso de liberdade. Nós devemos estar livres devemos permanecer livres para ter um relacionamento, e um verdadeiro relacionamento com Deus. Pois bem, ele coloca isso. Só que ao mesmo tempo, Fábio, que o apóstolo Paulo nos chama, nos convida a uma liberdade, ele usa de uma ideia que eu gosto de usar essa palavra muito, mas já usei muito, principalmente com adolescentes. Quando eu converso, eu falo liberdade e responsabilidade. Eu sempre falo isso. Olha, você é livre. Você é livre. Toda pessoa livre, ela carrega o mesmo tanto de liberdade, o mesmo tanto de responsabilidade. Não há como desvincular liberdade de responsabilidade. E eu gosto de conversar isso com adolescente, né? Porque adolescente gosta de liberdade, né? Todos os adolescentes brigam por querer liberdade. Então eu falo, bom, então você deve querer também juntos responsabilidade. E é isso que ele vai dizer quando você lê o texto 13, né? O versículo 13, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros em amor, uns aos outros pelo amor. Então, ele chama a responsabilidade. Você deve ter uma responsabilidade, você tem liberdade, mas deve ter a responsabilidade por você alcançar isso. Isso eu acho que tem tudo a ver com o tema que nós conversamos já há 2 semanas, e hoje vamos estar falando mais uma vez. Amém. Verdade, pastor. O pastor colocou muito bem aqui, né, o comentário dele sobre a questão da liberdade, né, que tinha a ver com a questão do culto, né, daqueles preceitos e tal. E hoje, uma leitura moderna, contemporânea a respeito de liberdade, contextualizando até com a fala do feminismo, da libertação feminina, né, às vezes as pessoas fazem uma distorção, né, o que seria liberdade, libertação. Lucimar, você como mulher aqui, o que você entende com relação à liberdade? Você observa, assim, no meio feminino, algumas falas assim, não da cristã, né, que entende esse conceito de liberdade, mas aí fora, qual a compreensão que elas têm? Eu acho que as mulheres hoje, né, elas confundem muito a liberdade com liberdade mesmo de ter direito a fazer tudo sem responsabilidade, como o pastor disse. E voltando à questão, né, porque o que o feminismo diz a respeito disso é exatamente isso, e o que as pessoas estão absorvendo é exatamente isso, é a liberdade sem responsabilidade.
eu sou dona de mim, eu posso tudo, eu faço do meu jeito, da forma que eu quero, né? E com isso, a gente acaba até assustando um pouco os homens, né? Os homens, eles ficam um pouco assustados com esse comportamento, porque, assim, eu como mulher, eu tenho visto também as mulheres perderem um pouco da doçura, do romantismo, né? Mulher, hoje em dia, não gosta de receber flores. Não gosta. Muitas mulheres não gostam de receber flores. Dizem que é cafonice, né? Mas eu gosto, viu? Adoro receber flores. Adoro receber legal isso. Uma declaração de amor no meio do dia, sem ter nenhuma ocasião especial, né? Eu acho que as mulheres estão perdendo um pouco da sua doçura. Amém, obrigado, Lucimar. Muito interessante se tocar nesse ponto, né, a questão da liberdade. Acho que expressa bem essa fala, quando a gente lembra daquilo que foi comentado nos encontros anteriores aqui da EBD, que fala sobre o meu corpo, minhas regras, né? Então, são as minhas regras, eu sou dono do meu corpo. A pessoa confunde o empoderamento feminino, aí fora tem essa conotação, tem esse sentido realmente, né? Uma anarquia. Né? Anarquia. Eu não aceito ninguém dizer o que eu devo ou não devo fazer. Eu vou fazer aquilo que eu acho certo e é isso mesmo, pronto, acabou. Fábio, em questão de liberdade e responsabilidade, e também pegando o que você está falando da frase meu corpo, minhas regras, pessoal, eu acho que existe muita confusão no sentido de compreender o que é individualidade e pessoalidade. Assim, eu já disse um tempo atrás que eu sou um pouco crítico. Eu sou um pouco crítico, não. Eu tenho dificuldade de compreender o ser indivíduo, porque eu consigo entender o ser indivíduo como um ser teórico. Aí eu estudo ele, né? Por exemplo, na sociologia ou na antropologia, quando vamos estudar um pouco, não sou formado, não sou um antropólogo e também não sou um sociólogo. Me formei em teologia, e a teologia passa por isso tudo, né, Fábio? Vai passando pela antropologia, pela sociologia também. Quando nós vamos estudar esses temas dentro da sociologia e dentro da antropologia, então podemos extrair o sujeito e colocar ele como indivíduo. Mas isso é como fazer de uma rã em um laboratório, onde você vai abrir o peitinho da rã. Nos Estados Unidos tem muito isso, né? Leva as crianças para o laboratório e vai dissecar a rã. Isso é fazer da pessoa isso, desse jeito, como uma rã. Você leva ela para dentro do laboratório e você vai dissecar ela. Por quê? Você vai fazer dela um indivíduo. Mas indivíduo não existe no concreto. No concreto, no dia a dia, não existe indivíduo. Porque indivíduo pressupõe ser isolado, pressupõe ele estar sozinho, pressupõe ele ter os direitos dele e ele mesmo fazer as regras dele. Como você disse, meu corpo, minhas regras. Não existe indivíduo no concreto. Por quê? Porque eu não sou filho de chocadeira. Eu sou filho de um pai e de uma mãe. No meu caso, a felicidade que eu tive é fruto de um amor do meu pai e de minha mãe. Outros eu sei que não é fruto de um amor, porque pode ser fruto de um estupro ou de qualquer coisa. Mas ainda assim, ele não vive sozinho e não existe sozinho, porque ele dependeu de alguém. Nós também vivemos em sociedade, né? Isso, Fábio. Não existe como sobreviver individualmente. Aí alguém vai falar assim, então nós somos uma colmeia de abelhas, onde não tem o gosto pessoal. Não é isso. Existe a pessoalidade. E na pessoalidade existe a necessidade do respeito. Eu não posso entrar no privado da mente da Lucimar, por exemplo, porque é uma coisa pessoal dela. Ela tem os seus pensamentos, os seus princípios. Eu não posso dominar isso, porque
Se eu fizer isso, eu estou acabando com a pessoa Lucimar. Ou fosse o Luciano. Então, existe a individualidade e existe a pessoalidade. Quando falamos de liberdade, e você cita o texto de Gálatas, nós estamos falando de uma liberdade que não pode ser exterminada a pessoalidade. Porque se você falar assim, eu sou livre, e você levar isso às últimas consequências, é um anarquismo. E aí não subsiste, porque você vai se destruir. Porque olha o que o apóstolo Paulo vai continuar dizendo logo abaixo. Quando ele diz, no versículo 15, se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Ou seja, se você entender que essa liberdade vai te levar a esta individualidade, você vai fazer aquilo que dá na tua cabeça, olhando, eu faço o que eu quero, meu corpo, minhas regras. Você devora uns aos outros. Então você se autodestrói. Então a individualidade, ela, no princípio bíblico, ela pode ser até estudada, porém, ela é teórica, porque na prática não existe o indivíduo. Pelo menos essa é a antropologia bíblica, não existe indivíduo. No cristianismo, não. Existe a pessoa humana, e dentro da pessoa humana existe a privacidade um do outro que deve ser respeitado, mas não esse sentido de individualidade que você pode fazer o que quer com meu corpo, minhas regras. Exato. Desculpa eu teorizar demais, falei demais aqui. Perfeito, eu pelo menos achei muito interessante. Eu espero que o pessoal de casa me entendeu. Luciano. Eu até achei interessante trazer esse texto, que na quarta-feira eu preguei, ó, que ousadia minha, mas eu falei sobre oferta nesse mesmo texto, né? De Gálatas capítulo 5. E eu vejo liberdade, assim, se nós analisarmos a liberdade que Paulo fala, ela vai muito além do que possíveis prisões físicas. É uma liberdade que transcende a isso, pastor. O apóstolo Paulo fala de liberdade mesmo ele estando preso em cadeias. Ele se sente livre. Então, acho que o cristão, ele não precisa... a liberdade do cristão, né? Ela é uma liberdade que o mundo não entende. Não é uma liberdade, que eu faço o que eu quiser. Não é isso. Essa liberdade tem as responsabilidades. Não adianta, eu até falei na palavra de oferta, se todo mundo fizesse o que bem entende por ser livre, esquece ordem. Esquece ordem, porque a liberdade ela tem regras, ela tem... precisa ser, como se diz, moldada, vamos dizer assim. Para isso existem até as leis que privam a nossa liberdade de algumas coisas. Né? Então, a liberdade, sim, temos a liberdade, mas essa liberdade é pautada ela tem que ser embasada em quem nos deu essa liberdade. Não adianta eu querer, Cristo me libertou, então agora eu vou fazer o que eu quero. Não, Ele me libertou, eu o aceitei como Senhor, significa que eu tenho que cumprir as regras dele. Eu sou livre, mas por escolha eu vou cumprir as regras dele, porque foi Ele que eu escolhi. Quando fala assim, meu corpo, minhas regras, eu diria, não, deve ser meu corpo, nossas regras. Porque dentro do que você disse, Luciano, se você imagine, se eu levo a última consequência, ou as últimas consequências, a frase, meu corpo, minhas regras. Bom, com o meu corpo eu mato o outro. Eu não mato o outro fora do corpo. Eu assassino com o meu corpo. Então, eu posso dizer, meu corpo, minhas regras. Eu crio as minhas regras. Eu posso assassinar porque eu estou usando o meu corpo e na liberdade que eu tenho no meu corpo, eu tenho a liberdade de fazer dele o que eu quiser, então posso fazer dele um instrumento de assassinato. Lógico que eu estou fazendo aqui uma comparação muito
né, nas últimas consequências dessa fala. Então, eu não posso, eu teria que colocar meu corpo, nossas regras. Assim como é meu corpo, minhas regras, eu não posso olhar para um outro ser, para uma outra pessoa que está carregando dentro do meu ventre, se caso eu fosse uma mulher, e dizer, o meu corpo é a minha regra, então eu te mato. Não faz sentido. E aí, como concordar com uma frase dessa sendo cristão? Não há uma das condição. a primeira lei que nós aceitamos quando cristão é não matarás. Perfeito, Luciano. Ainda só para a gente finalizar essa passagem aqui dessa leitura de Gálatas, as falas de vocês me trouxeram uma reflexão aqui, gostaria de compartilhar com os amados para a gente pensar junto, né? Que diz assim, ó, se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Então, o mundo assim, que não tem Deus, né, não tem a presença a ausência de Deus nas suas vidas, a gente que vive o cristianismo é pautado o quê? O princípio do amor, correto? Amarás ao teu Deus e amarás ao teu próximo, como a ti mesmo. E quando a gente vem com esse discurso de empoderamento e de briga, e da mulher é mais forte, a mulher não é frágil, não é sexo frágil, é forte, e o homem, por outro lado, também sem Deus, quer rivalizar com a mulher, a gente observa isso até no trem, quando vai pegar o trem, irmãos. É horrível de se observar isso. O pessoal se degradando, parece até aqueles vikings entrando no trem. A mulher joga a bolsa primeiro, aí no assento, aí o cara que é mais forte derruba a mulher dentro do trem, porque aquela briga. O princípio do amor deve prevalecer, né, irmãos? É o amor ao próximo. Poxa, se eu sou mais jovem, se eu sou mais, né, tô em condições melhores, pode até ser um homem, ele pode ser jovem, mas está ali, né, tá machucado, tá com a perna engessada, tá com algum problema assim. Você sendo mulher, você não vai levantar para se dar o espaço para aquele homem sentar? Acredito que você sendo cristão, você vai se colocar, é empatia, né? Vai colocar no lugar do outro, vai pensar, não, vai lá, senta que você está precisando mais do que eu. Não vai... Isso daí era uma fala que o pastor sempre dá para a gente aqui, como ensinamento, né? Isso é uma forma de exercer o cristianismo. Isso é uma forma de ser sal e luz do mundo. Porque o mundo não faz isso. O mundo hoje, na verdade, quando chega um velhinho que entra, uma pessoa idosa que entra no ônibus e você está sentado, ele vira para o canto e finge que está dormindo. Né? Então, assim, você vê que a questão desses problemas, o cristão, as leis de Jesus, as regras do cristianismo, responde isso. Ela responde isso e nos orienta como proceder. Amém. São as obras de misericórdia, né? Verdade, São Osmar. as obras de misericórdia. Aprendeu bem. Agora, vou ter uma obra de misericórdia com meu irmão Obra de misericórdia. Mauro, né, que está aqui trazendo o nosso cafezinho. Obrigado, Maurão. Obrigado. Tá? Ele está equilibrando esses... Amém. Irmãos, olha, isso é interessante porque teve uma... Eu não sei se vocês chegaram a ver, se foi veiculado nas mídias sociais e tal. Um senhor, um idoso, acho que tinha mais de 70 anos, ele entrou no vagão feminino, né, no metrô. Vocês chegaram você viu, pastor? Você viu, Lucimar? Você viu? A Lucimar viu. Tá? Não me deixa mentir aqui, eu estou falando, né? Então, mas foi uma coisa horrível que mulher, aquelas feministas radicais, com o cabelo pintado de rosa, pintado de azul, tal, e raspa metade do cabelo. E elas estavam falando, porque você não pode ficar aqui, que esse vagão é feminino. Gente, quando é que aquele senhor poderia abusar de alguém, né? Naquela situação, tu vê que ele estava realmente acompanhando a senhora dele, que já devia ter mais de 70 anos também. Estavam os dois ali. Ele não estava afligindo a lei, porque ele estava como acompanhante da esposa dele, que já era uma senhora de idade. Então, por conta dele ficar ali, ou levar a esposa para o meio de um vagão, né, onde ela não iria se sentir bem. E as mulheres, assim, não perdoaram, né? Eu acho que existe aí um ódio, né, ao homem, né? É um ódio à figura humana, à figura do homem, né?
dá para perceber isso em alguns comportamentos, que ela tem uma raiva do homem. E isso tudo foi, ao longo do tempo, pela educação que obtiveram, pela família em que foi criada. Tem uma questão psicológica por trás, tem um monte de coisa aí, a ideia de ter uma raiva do homem. E nesse caso não estamos falando acerca de homossexualismo, não. Eu estou falando acerca de comportamento mesmo psicológico. Porque ela tem raiva do homem. Ela pelo histórico do passado, né? Adversário, né? Adversário, é inimigo. O Tem homem é um inimigo. termo que eles usam, é misoginia. Misoginia, exatamente. É o ódio do sexo masculino, tá? Então a gente vê que realmente são questões que precisam ser tratadas, precisam ser bem compreendidas para a gente não reproduzir certos comportamentos, né? Eu acho engraçado, Fábio, eu vou repetir aqui mais uma vez o que eu já disse um tempo atrás, de que, e voltando à frase meu corpo, minhas regras, gente, o que é a frase meu corpo, minhas regras? A frase meu corpo, minhas regras surgiu, não sei quem criou, não sei de onde, eu sei que ela surgiu dentro do movimento feminista, na ideia de que, do direito do aborto. Então, você tem o seu corpo, mulher, então você faz as regras do seu corpo dentro do seu ventre e você aceita o que você quiser dentro dele. Então, você pode rejeitar a criança que está dentro do seu ventre. Essa é a ideia básica. Então, mas o movimento feminista, ele foi encampado, ele foi absorvido pelos movimentos de esquerda. Correto, Fábio? Agora, é contraditório, porque o movimento feminista que alega o meu corpo, minhas regras, ele ser um movimento de esquerda, socialista e, às vezes, com viés comunistas. Ora, não existe indivíduo no movimento comunista. A própria palavra está falando comum, comunismo. A própria palavra está falando socialismo. Então, o indivíduo, no meu corpo, minhas regras, caberia mais dentro de uma ideia de direito privado, que é pauta da direita. Então, você vê a confusão dos pensamentos e a mistura deles. É por isso, pastor, que eu falo que isso é uma estratégia, para dividir, né, a sociedade. Porque se você... O pastor colocou aqui, né? É uma pauta da esquerda, né? Do comunismo, socialismo. Mas se você olhar para os países socialistas clássicos, né? Rússia, China, Cuba, vê se tem mulher ativista, feminista. Exato, não existe. Não existe. Vê se existe movimento gay lá na Rússia. São caçados, são assassinados, né? Então, fica essa reflexão. Então, pastor, só para a gente passar para o nosso próximo ponto, que é a tratar a questão do Evangelho de Marcos, né? A mulher na questão no Evangelho de Marcos. Como Jesus interagiu, como ele, tendo que nós somos cristãos, somos imitadores de Cristo, né? Então, vamos seguir o exemplo de Cristo, correto? Então, eu vou fazer a leitura aqui de Marcos, capítulo 5, versículo do 25 ao 34, que é aquela passagem, vocês já conhecem. O pastor aqui, 2 semanas atrás, na quarta-feira, pregou, né? Foi. A questão da mulher do fluxo de sangue. Mas eu vou ler só para a gente contextualizar aqui a nossa fala. Diz assim: aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecer às mãos de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por detrás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar a vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou as vestes? Responderam os discípulos: vês que a multidão te aperta
E dizes, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre de todo o mal. Amém? Pastor, tem algumas questões que a gente pode tratar aqui. Eu vou pedir um comentário aqui da Lucimar do presbítero Luciano também, tá? Mas eu queria, para a gente começar aqui, contextualizar essa questão, né? A questão da mulher naquele tempo, contexto histórico, tá ok, gente? Lembrando que a lei judaica, lá em Levíticos 15, versículo 24 e 25, você pode pesquisar aí na sua Bíblia, em casa, né? Vai falar que preciso que eu falasse isso, a questão da lei judaica, a questão da hemorragia, a mulher como era vista, que era separada da sociedade. Comenta sobre isso, pastor, essa questão, para a gente iniciar aqui. Eu sei que, assim, esse é um tema que carrega muito preconceito. Ainda hoje, não é muito confortável falar sobre o que essa mulher sofria. Mas, o que, na verdade, a lei, ela previa a ideia da separação da mulher no período menstrual dela. Então, separava a mulher. É uma questão natural, ok? Mas a lei, ela compreendia isso, então a mulher ficava separada. Ela não deveria sair, não deveria falar, não deveria tocar, não deveria fazer nada no seu período menstrual. Bom, essa mulher aqui, ela está sofrendo de uma hemorragia. Então, isso era configurado como um eterno período menstrual. Então, você vê bem que ela vive numa... 12 anos, né? 12 anos de eternidade, a eternidade de exclusão, né? E ela buscou a cura, né? Ela buscou medicina, a cura, né? Os médicos da época, tá, gente? Ela gastou todos os seus recursos em busca dessa cura. Exato. Então, você vê, você percebe o sofrimento dessa mulher. Então, o contexto histórico aqui está nos informando que tem uma mulher que sofre de exclusão social completa. Não é uma exclusão social mínima, não. É completa. Outro detalhe também importante é que esta mulher, ela é inserida na história de Marcos. Marcos vai inserir esta mulher. Então, ele está querendo dar voz e vez a uma mulher. Eu já preguei sobre isso, já falei sobre essa passagem inúmeras vezes, porque eu me vejo aqui, não obviamente no sentido de ser mulher, mas eu me vejo também como um dia fui um leproso, alguém que estava com hemorragia, excluído da presença de Deus, da presença da vida. Veja que essa mulher, ela está excluída não só da sociedade, ela está excluída da vida. Ela não vive. E quando Jesus Cristo cura esta mulher, eu sempre digo isso, né? A cura de Jesus Cristo não é apenas uma cura física, o que seria já maravilhoso. Mas ele vai além da cura porque ele vai restaurar a dignidade dessa mulher. A dignidade dela. E quando ele restaura essa dignidade desta mulher, ele dá aquilo que os movimentos de hoje chamam de empoderamento. É que eu falei, eu não gosto de usar essa palavra empoderamento. Eu prefiro usar a palavra autonomia, voz, vez. Por que eu estou falando desta forma? Não gosto de usar o empoderamento, porque o empoderamento, na verdade, ele está hoje, tá? Não a palavra em si, porque a palavra em si, ela não... No contexto atual, o senhor quer dizer, eu estou querendo dizer no contexto do atual, feminismo, né? No contexto feminista, usada a palavra empoderamento, está empoderando a mulher contra o outro, no caso, contra o homem. Então, Jesus Cristo empodera essa mulher não contra o outro, mas ele liberta ela.
Eu não vou falar muito Empodera senão contra o pecado, seria assim? Ele empodera ela contra o pecado, ele empodera ela na dignidade de ser vista, ser percebida pelas pessoas, ser falado, conversado, ser enxergado por todos. Né? Isso é bonito do Evangelho. Eu digo, somente o Evangelho de Cristo pode fazer isso. Ele faz isso. Verdade, pastor. Agora, outra coisa que eu achei interessante aqui, nessa passagem, é que essa mulher ela foi ousada. Foi ousada, não foi isso, mano? Corajosa. Porque, segundo a lei, a religião naquele período que eles seguiam, observavam a lei de Moisés, não poderia tocar, né? Uma pessoa impura, ela era considerada impura por estar no fluxo de sangue, né? Tocar em qualquer pessoa que fosse, ainda mais em Jesus, né? Que era seguido ali e tal. Ainda mais de Jesus, que deve ser compreendido como um rabi. Exato. E ela usa essa palavra, né? Usa. Ela usa essa palavra, rabi. E homem, né? Porque... Homem, né? Então, começa pelo homem, não pode tocar. E o homem é um rabi. O que é um rabi? É um mestre. É alguém que é um especial na sociedade. A sociedade vai vir para ele. Poderíamos dizer assim, como... hoje é difícil, a gente não encontra a figura de rabi, né? Não existe essa figura na nossa sociedade. No judaísmo, né? No judaísmo ele é bem visto, mas seria como você tocar eu não consigo encontrar uma figura parecida na nossa sociedade, difícil, mas seria como você tocar em um professor assim, muito renomado, você chegar perto dele e tocar nele. Seria um absurdo, não teria. Verdade, pastor. Então, o que me achou interessante também aqui, Luciano, é o fato dela... Qual foi a resposta de Jesus, né? Mesmo naquele contexto da fé judaica e tal, ele sendo observado por fariseus, por todo mundo, segundo a lei de Moisés, ele deveria tomar uma atitude religiosa com relação àquilo, repreender a mulher, expulsar e tal, e mesmo que ela fosse curada, deveria pegar as pombinhas, oferecer, uma pelo pecado, outra pela... Teria que seguir todo um preceito religioso, né? Mas Jesus, ele rompe com isso, ele simplesmente diz: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz, fica livre do teu mal. E eu acho muito interessante, Luciano, que você comentasse sobre isso, a visão assim, a atitude de Cristo frente assim, o conceito religioso, a questão como deveria ser seguida no contexto do judaísmo. Fábio, Cristo, na verdade, em todo o tempo que ele passou, principalmente depois, quando ele começa o seu ministério, né? Em todo o tempo ele foi testado, né? Ele foi provado pelos religiosos, ele foi provado pelos, enfim, por todo tipo de magistrado, seja lá o que for, ele era testado. Foi assim com o homem da mão mirrada, foi assim com a menina que morreu, foi assim com todos, né? E quando eu volto, você falou no início da sua fala que nós somos imitadores de Cristo. O problema é que hoje, quando a gente vê as situações, nós agimos como a multidão e não como Cristo. Porque a multidão, ela sim oprime, ela sim quer que as pessoas cumpram os protocolos, as regras criadas para oprimir, né? E aí, quando a gente olha para Cristo, em momento algum ele olha isso. Ele olha simplesmente o ser humano, homem ou mulher. Né? Aquele homem da mão mirrada era um sábado, que ele simplesmente fala assim, o sábado não foi criado para o homem não foi criado para o sábado, mas o sábado para o homem. Então por que eu não vou curar esse filho? Né? Ele dá o exemplo do cavalo, que se caísse, se ele, né? Ele fala, você não ia salvar o seu cavalo? Então eu vou salvar esse filho, eu vou curar esse filho. Então, em momento algum, Jesus se detém a regras que oprimem, a regras que prejudica o ser humano, porque a lei que existia era uma lei, a lei não dá
nenhum tipo de salvação, ela só pune. E a ideia de Jesus era mudar isso daí, era mudar a nossa mente, a nossa forma de ver as coisas. E aí, quando ele pega essa mulher que é totalmente desprezada pela sociedade, todo o contexto, e dá voz a ela quando ela fala, fui eu que te toquei, porque essa mulher, no contexto, não podia sequer falar. Ela tinha que ficar, os seus parentes tiveram que jogá-la fora, né, pastor? É mais ou menos isso, né? Sim. Os parentes jogaram ela fora. Ela é excluída totalmente. Aí, quando a gente olha essa situação e a gente se comporta como multidão, a gente vai dar razão a jogá-la fora. Agora, quando a gente olha para Cristo, o qual nós confessamos como nosso Senhor, e aí vem uma questão, nós somos livres, mas temos um Senhor, né? Nós temos um Senhor, ou seja, nós somos livres, mas somos servos, né? Então, assim, nós temos que pensar como esse Senhor, nós temos que pensar como esse que nós escolhemos para ser o nosso orientador. Então, o que eu vejo é isso, entende? Jesus dando um exemplo que nós não devemos ser como a multidão, e sim seguir o que ele definiu como regra. E essa regra, ela olha o ser humano. Ela olha, e nós temos que fazer essa diferença para que a responsabilidade nossa acabe aumentando, porque a gente vai acabar indo na contramão de tudo. Na contramão. Porque esse é o Evangelho de Cristo. Ele é paradoxo a tudo que dizem que acha, que o mundo acha como certo. Olha, muito legal, né, essa fala do Luciano. O Lucimar quer comentar em cima desse? Quero sim. Eu acho que a gente aprende muito com essa passagem, né? E engraçado que o pastor ele pregou sobre ela e a gente estava falando no GECEL sobre essa passagem também. E a gente pode trazer essa mulher para o dia de hoje, né? Porque para ela sair de casa, eu até comentei isso no GECEL, foi todo um processo, porque ela sangrava e não existiam os métodos que existem hoje. Então, ela teve que se encher de panos para conseguir sair no meio da multidão, né? E a Vereni comentou uma coisa assim, um ponto interessante. Ela não foi pela frente, porque se ela fosse pela frente, os discípulos podiam atrapalhar ela de chegar até Jesus, mas ela criou uma estratégia, ela foi por trás, né? E quantas mulheres hoje vivem desse jeito, né? Oprimida, às vezes dentro de casa por um marido, por um agressor, e não consegue ter uma estratégia para sair, para buscar ajuda, né? E fica presa àquilo, e simplesmente Cristo Jesus pode capacitar a fazer isso, né? Então, essa mulher ela estava perdendo a vida, que é o sangue é vida. Mas ela não se entregou, mesmo que tudo dizia que não tinha mais jeito, ela procurou a última ajuda, que é Cristo Jesus. Então, para muitas mulheres hoje, a ajuda que resta é Cristo Jesus. Cristo Jesus é que pode libertar, tirar do cativeiro, principalmente do cativeiro da alma, né? E eu falo isso por experiência própria, né? Porque eu passei uma situação assim de aprisionamento num relacionamento. Então, ela nos ensina ter estratégias para buscar os nossos direitos, né? Diante da justiça, diante de tudo, e ao mesmo tempo encontrar com Cristo Jesus, que é o único que pode libertar, curar e sarar a todas as doenças, todas as mazelas. Então, assim, é um exemplo muito lindo de ensinamento para cada uma das mulheres. Não só para as mulheres, mas para todos nós, né? Como cristãos. Muito boa a fala da Lucimar. Muito boa. Muito boa a fala aqui do Luciano também. Eu queria aproveitar isso que a Lucimar falou a respeito de fazer uma comparação, que essa mulher ficava oprimida pela sua enfermidade, mas essa sua enfermidade seria perfeitamente compreensível se tivéssemos uma sociedade cristã. Como nós não tínhamos uma sociedade cristã,
Então, a enfermidade, que é um problema infeliz, é lógico, mas não é um problema que deva levar alguém a viver uma vida oprimida, porque é o contexto da nossa vida. Nós somos passíveis de enfermidade, mas não devemos aceitar a opressão. Por não viver em uma sociedade cristã, essa mulher vivia oprimida. Hoje, Lucimar, você colocou que existem pessoas que são oprimidas por violências domésticas, por exemplo, por um marido, por um esposo. É a mesma opressão. E continuamos denunciando que isto não é o modo de ser de uma sociedade que se diz cristã. Então a denúncia continua sendo a mesma, do mesmo jeito, errado do mesmo jeito. E não... É olhar como Cristo, né? Olhar e não como olhar Cristo. como multidão. E elas, muitas das vezes, as mulheres, elas estão presas e com medo de sair, porque elas acham que as pessoas vão criticar, vão julgar, por que ela se submete àquilo. Então, muitas das vezes, ela não sai com medo do que a sociedade vai dizer a respeito dela. Né? E muitas das vezes a gente se depara com isso mesmo, de chegar numa delegacia e prestar um BO e o detetive virar para você e falar assim, por que você demorou tanto tempo? Né? Então, assim, se fosse uma sociedade cristã que vivesse Cristo, não julgaria essa mulher. Pelo contrário, estenderia a mão para ela e falaria assim, vem comigo que eu vou te ajudar. Então, essa é a nossa mensagem, esse é o nosso desafio, esse é o nosso trabalho e a nossa missão. Por isso que eu, por favor, estou sendo repetitivo, mas eu quero dizer mais uma vez, por isso que eu não consigo compreender uma ideia de movimentos que seja paralelo, porque essa é o nosso comportamento, essa denúncia deve continuar existindo. As igrejas, os pastores têm responsabilidade em dizer para as mulheres que sofrem esse tipo de agressão, esse tipo de sofrimento, de que devem buscar as suas estratégias. É lógico que isso é um assunto super delicado, de que você, como pastor, eu já passei por situações assim, eu não posso entrar diretamente porque é muito delicado esse contexto, mas eu de muitas formas tento passar, olha, isso não é cristão, você não aceite isso, não pode acontecer isso, enfim. Então, não compreender de que o Evangelho de Cristo já vem, e aí eu vou usar a palavra entre aspas, empoderando a mulher há milhares de anos, ou pelo menos há 2000 anos, que já vem dando essa vez e essa voz, porque é isso aí que o Evangelho de Cristo está fazendo. Temos que entender que a Bíblia, ela é uma revelação de Deus. Gente, gravem isso. A Bíblia, ela é uma revelação de Deus. Ela é a palavra de Deus. Ela é uma revelação. Na medida em que você lê o caso, você encontra no caso a revelação desse Deus. O seu querer, a sua vontade, a sua denúncia que ele está fazendo, o erro equivocado da sociedade. Então, há uma revelação aqui. Qual é a revelação? A revelação de que Deus, em Cristo Jesus, se preocupa, porque se você observar, há uma volta delicada de Jesus. Jesus, ele tem um retorno delicado. Está com ele aberto ainda aí? Se você observar, olha só. Jesus vai fazer assim, ó. Disseram, quem me tocou? O versículo 30. E conhece. Não, Quem tocou nas minhas o versículo 30, né? É o 30. O 30. E logo Jesus, conhecendo que virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem me tocou nas minhas vestes? Olha, Jesus Cristo. Porque a gente agarra na palavra quem me tocou, que é a frase mais forte do texto. Mas antes, tem que compreender a sensibilidade. Saiu alguma coisa de mim. Saiu virtude. Coisa boa. Alguma coisa moveu o coração de Jesus. Eu fui... O que é sair virtude? Sair virtude de você é compaixão,
é coisa boa, saiu algo bom. O Luciano poderia dizer, quando eu estive com o pastor Eli, encontrei ele naquela situação, moveu-se o meu coração em fazer alguma coisa por ele. É isso, traduzindo em palavras de hoje. Então você vê o texto revelando quem é Deus, qual é a mensagem evangélica, qual é a mensagem cristã, que continua empoderando as mulheres hoje em dia. Então, mesmo hoje, é possível encontrar a emancipação da mulher, o empoderamento da mulher, pelo olhar cristão, pela mensagem evangélica. Fábio, eu só queria fazer mais um comentário. À vontade. Em relação a isso, eu lendo essa passagem em casa, e Deus me trouxe à memória uma coisa, e o pastor ele falou, né, que os pastores têm que ajudar, mas eles não podem simplesmente invadir a privacidade. Ela tem que pedir ajuda, ela tem que dizer que precisa. E o psicólogo, ele é assim, para você se tratar com um psicólogo, você tem que querer. Ele não te obriga, você tem que querer. Você tem que reconhecer que precisa de ajuda e tem que querer ser ajudado. Foi o que essa mulher fez. Ela reconheceu que ela precisava de Cristo, porque não tinha outro jeito para ela, né? E foi pedir ajuda, foi tocar em Jesus. E a mesma coisa é com o psicólogo, com o pastor, né? Se você não reconhecer que realmente precisa, porque tem mulher que acha que não precisa, né, por ser simplesmente uma agressão verbal, uma agressão moral, mas é agressão, vai se tornar coisa pior. Então, até o ponto da gente reconhecer, eu preciso de ajuda e eu quero ser ajudada. Isso. E Cristo é o nosso psicólogo, porque nós temos que reconhecer que precisamos de Cristo, né, e temos que querer receber Ele como Senhor e Salvador da nossa vida. Deixa eu só colocar aqui, gente, desculpa, Luciano, volto para você, mas, gente, olha só, quando a Lucimar fala que tocou, porque eu disse que é delicado eu entrar em questões particulares, veja, eu não estou falando a denúncia do crime, porque se eu for testemunha de uma agressão de um homem para com uma mulher, eu sou obrigado a denunciar, isso é uma agressão, chamar a polícia e fazer a denúncia. Eu não estou falando disso, não. Nós estamos falando, como a Lucimar falou, que são agressões que a mulher sofre, que você sabe que ela está sofrendo, mas é velado. E você não... É velado, está escondido. Então você não pode... E a mulher também não busca ajuda, como a Lucimar falou. Não diz para você. E se você entrar de gaiato no negócio, você pode entrar no meio e a mulher fala, não, isso não acontece, não. E aí você, entende? Então tem que ter sabedoria. Nesse sentido que eu quis dizer, o Luciano ia falar. Nessa passagem, pastor, tem dois pontos que eu queria colocar aqui ainda, que às vezes o tema é se a Bíblia é machista, se Jesus é machista, né? Interessante que ao tocar em Jesus ela já é curada, certo? É verdade. Ponto. Ainda assim, Jesus fala assim, quem me tocou? Né? Ele quer saber quem tocou. Isso, é. Ok, beleza. Aí uma mulher aparece. Jesus podia simplesmente falar, tá bom, virar as costas e foi embora. Ele a chama de filha. Filha, ou seja, qual pai que vai querer excluir, vai querer dar mais para um ou para outro? Né? Então, assim, essa passagem nos ensina coisas sobre esse tema muito importante. Ele diz assim, então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo por conta da lei, por conta de tudo que a lei dizia, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Ou seja, onde é que tem machismo aí? Verdade. Né? Não tem machismo. Pastor, tem alguém aí comentando? É o que eu ia querer dar. Vamos ouvir. Gostaria então de dar a voz aqui ao pessoal de casa. É o Eduardo Candeia. Eduardo, seja bem-vindo. Ele diz aqui que as mulheres são especiais para nós, os homens, óbvio, uma palavra muito bacana, é verdade. Ele diz também que a mídia suja contribui para essas práticas em relação às mulheres, ou seja, há uma conspiração. E muitos homens cristãos dizem que amam suas mulheres, mas não lavam a louça.
para ajudar em casa. É verdade, Eduardo. É verdade. E tem outra fala que eu achei interessante dele aqui. Ele diz, nossas pequenas práticas como homens em casa para ajudam a formar o caráter dos nossos meninos em relação às futuras esposas. É verdade, Eduardo. Sabe que eu tenho um curso de noivos que eu trabalho exatamente isso daqui, essa ideia aqui. Lógico que o curso de noivo que eu trabalho é bem conservador, bastante, é verdade, mas é para isso mesmo. E eu falo sobre essas questões de você ser exemplo para o seu filho. Porque se você for um comportamento machista, repressivo dentro de casa, ditatorial, você reproduz isso também no filho. Ou, contrário, o filho vai te odiar e vai se tornar um homossexual porque ele não gosta da figura paterna, ele tem ojeriza quanto a isso. E a mulher também, né, pastor? A mulher também. A mulher, se ela tem que servir de exemplo para suas filhas. Então, se ela colocar lá meu corpo, minhas regras, como que ela vai cobrar alguma coisa da filha dela depois? Não tem como, né? Verdade, Lucimar. Os comentários aqui do Eduardo Candeta é muito interessante, bem colocado. A gente trabalhou aí a questão da mulher do fluxo de sangue, né? Mas tem alguns outros exemplos no Evangelho de Marcos. Não sei se vai dar tempo de falar de todos. Sim, né? sim. A gente quer entrar na questão aqui de Paulo. Eu vou pedir para os irmãos aí estender um pouquinho mais, tá, gente? A gente teve uns problemas técnicos aqui. Vamos estender até 11 horas? Amém. Amém? Irmãos aí concordam? Vamos estender até 11 horas? Dá um joinha aí, ó. Dá um joinha. Tá? Então, eu vou trazer mais um aqui. É uma leitura em Marcos, capítulo 7, versículo 24 ao 30, para a gente comentar. E depois a gente vai passar para a questão de Paulo. Vou deixar outras questões aqui para a gente comentar outro dia, talvez. Certo? A mulher Ciro-Fenícia diz assim: levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem Ciro-Fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele disse: por causa desta palavra podes ir, o demônio já saiu de tua filha. Voltando ele para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Amém? Essa passagem aqui, pastor, é interessante, porque a princípio eu fico assim: poxa, mas por que Jesus queria se ocultar, né? Não quer que ninguém soubesse naquela cidade que ele estava lá? Tem a ver com a cidade que ele está, né? Tiro e Sidom são cidades assim, que não são cidades judaicas, são povos que veem o judeu como inimigo, tá? Então ele, por algum motivo, teve que passar por aquela região e quis se ocultar. Mas quando ele entrou naquela cidade, essa mulher grega, Ciro-Fenícia, começou a gritar. Aqui nesse texto de Marcos não aparece, mas se você ler na outra passagem que está lá no Sinótico, está em Mateus capítulo 15, do 21 ao 28, você vai ver que ela vai gritando atrás dele, Jesus passando, tentando se ocultar com os discípulos, né? Imagina com o capuz ali assim, passando. A mulher: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, igual aquele o cego, né? Ela vai gritando, aí os discípulos: Jesus, atende faz essa mulher se calar, ela está gritando, vai revelar nossa origem e tal. E Jesus permanece em silêncio, até que finalmente ele para e conversa com aquela mulher e atende ao pedido dela. Mas outra coisa interessante aqui, pastor, é a questão dos cachorrinhos, né? Rapaz, eu ficava indignado quando eu era criança pequena em Barbacena, que eu falava: como Jesus pode chamar alguém de cachorrinho? Mas é simples, né? Na verdade é simples. Isso é
É como se fosse um ditado popular que Jesus está usando, e no nosso contexto essa palavra é um pouco ofensiva, mas aquele ditado popular não tem ofensa nenhuma em relação a isso. Tanto é que a mulher, utiliza e retruca. E diz, olha, mas até os cachorrinhos comem das migalhas. Jesus não está chamando ela de cachorrinha. Mas veja, por causa do contexto aqui, né, um dos contextos aqui, o Fábio destacou. O outro é que a compreensão errada, equivocada dos judeus acerca da revelação de Deus para com o povo de Israel fez com que eles se achassem e se compreendessem como o rei da cocada preta, ou os reis da cocada preta, né? Então, o suprassumo, como se fosse uma casta superior, porque Deus só fala com eles, não compreendendo toda a revelação de Deus no Antigo Testamento, que já apontava para esse equívoco. Então, aqui, como ela é uma mulher grega, cirofenícia, isso está dentro desse contexto aqui, de que a ideia primeiro é o povo de Israel. E Jesus expressa isso. Mas veja, não é que Jesus vai negar a ela. Jesus está provocando o diálogo. Ele está provocando o diálogo. Ele está falando, mas sabe quando você pode ajudar alguém, você sabe que você vai ajudar alguém, mas você não quer simplesmente ajudar a pessoa, você quer ensinar mais. É quase falar com adolescente, né? É, quase falando com adolescente. É provocar. Provocar, você quer provocar o negócio, então você vai... é mesmo, Lucimar? Me convença. Me convença, Lucimar. Use seus argumentos. No fundo, você já sabe o que você vai fazer, mas você quer alongar a conversa, alongar o diálogo, até porque temos que entender que a revelação não é só para esta mulher, a revelação é para nós. Então, Jesus está provocando o diálogo e abrindo a ideia, olha, mas vem cá, mas você é grega, eu sou judeu, não tenho que ficar batendo papo com você não, porque primeiro eu tenho que servir aos que estão na mesa. Eu vou dar aos cachorrinhos? De jeito nenhum. Aí a mulher, usando de sabedoria, estratégia, a mulher vai e fala assim, não, Jesus, até os cachorrinhos comem da migalha. Entende, gente? Não é uma conversa ofensiva, não. É uma conversa aqui de diálogo provocado por Jesus. Na verdade, Jesus, pelo que eu estou vendo aí, ele provoca comunhão, né? Provoca comunhão. Não é algo ofensivo, porque quando eu era criança lá em Barbacena, eu via isso, aquele pessoal pregando, assim, com muita dificuldade, com o coração mesmo fervoroso, mas com muita dificuldade de interpretação de texto e tal. Aí eu via os presbíteros pregando, eu falava, meu Deus do céu, isso é uma ofensa, está chamando a mulher de cachorrinha. Mas tu não é só em Barbacena, não. Olha, confesso que eu também, quando comecei, né, na minha caminhada, quando eu li esse texto aqui, rapaz, mas Jesus foi duro com essa mulher, né? E ainda mais a gente pega o significado de cachorro na cultura judaica, né? Era animal impuro, né? Então eu achava que era uma fala assim ofensiva. Depois que eu fui ampliando a compreensão, né? Deus colocou um pastor abençoado aqui no meu caminho para me né, fazer entender essa passagem, para entender melhor. Até a questão, pastor, assim, olha só como é que a Bíblia, a gente não pode afirmar que ele é machista realmente, porque além de ele estar falando com uma mulher, é uma mulher estrangeira, né? Olha só como é que é interessante. Pois é, Fábio, você enxerga a Bíblia machista porque os seus olhos são. Porque é muito claro aqui. Eu sempre digo, gente, você deve ler e perguntar, fazer perguntas ao texto. Então você pode perguntar ao texto, gente, tem alguém querendo ligar para mim.
olha, eu vou falar aqui na internet, não, esse horário é EBD, gente, então não liga para mim não, tá? Vai ver que é Claro, ou Nextel, gosta de ligar para mim. Eu sempre digo, temos que fazer pergunta ao texto. Você leia o texto e faça pergunta a ele. Qual é a pergunta? Assim, do tipo, quem é esta mulher? Você tem resposta. Quem é Jesus nessa passagem? Como ele se comporta? Você tem essa resposta no texto. E você tem coisas, se você perguntar o texto, que não está clara no texto, mas vai revelar a você, porque isso é revelação, é palavra de Deus. Quem escreveu? Marcos. Show. Por quê? Porque é que Marcos vai contar a história que para Marcos, vai trazer problema. Porque ele é um judeu. Marcos é um judeu e ele vai colocar a história de uma mulher que não é judia. Então veja bem, ele está provocando, Marcos está provocando você que está lendo. Ele está te provocando, ele está dizendo, eu vou contar a você que Jesus não tem problema em ter um relacionamento e conversar, e dialogar e levar uma libertação, um empoderamento a uma mulher que nem judia era. É isso que Marcos está fazendo contigo, é isso que Marcos está te provocando. Além de, obviamente, que a gente sabe aqui que Marcos está sendo usado e inspirado pelo Espírito Santo e por Deus. Então, eu estou falando que é Marcos, mas no fundo, o que o Espírito está querendo fazer com você que lê? Você está querendo que você enxergue coisas que vai muito além do que apenas o texto está dizendo, que é uma compreensão abrangente da pessoa, da mulher, da vez, da voz. Então, veja, aqui não há xenofobia, contrário a alguns que são preconceituosos contra outra nacionalidade. Jesus está dizendo aqui, Marcos está dizendo aqui, a palavra de Deus está dizendo aqui, não há grego nem judeu na presença de Cristo. Então não existe possibilidade de preconceito, porque o sujeito é de uma outra nacionalidade. Não há preconceito no sentido de macho ou de fêmea. Não há homem e mulher. Então, você trabalhar o empoderamento da mulher, a liberdade da mulher, e aí usando essa palavra empoderamento no contexto correto, você trabalhar a autonomia da mulher, o Evangelho de Cristo já faz isso, já é para isso. Eu convido aqui, faço um convite mesmo às nossas queridas irmãs e também, obviamente, aos nossos irmãos. Sejam radicalmente cristãos nas suas ações, nas suas atitudes, na sua cosmovisão. Porque você sendo radicalmente cristão, você vai poder cantar a canção dia feliz, quando em Jesus me satisfiz. Me satisfiz não é uma questão apenas de resolução de problemas pessoais e particulares, mas dia feliz também, satisfação também. Esse dia é feliz porque você se satisfaz de toda a injustiça. A justiça é feita em todo o contexto. Então aqui vemos mais uma passagem em que há uma valorização da mulher no Evangelho de Cristo. Perfeito, pastor. Só para a gente fechar essa parte de Marcos, Marcos ainda vai falar da viúva pobre, vai falar da questão do divórcio também, né? Mas não é questão exclusivamente da mulher, também do homem, né? Mas só para encerrar essa parte de Marcos, eu queria ler mais uma passagem, que é aquela que Jesus aparece a Maria Madalena, que está lá em Marcos 19, versículo do 9 ao 11. Eu achei interessante, a gente vai comentar aqui. Diz assim, é Marcos 16, versículo 9 e 11. Havendo ele ressuscitado, de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios,
E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Eu achei interessante, pastor, Marcos, colocar essa passagem aqui também, destacar, né? Maria Madalena. No contexto social daquela época, a palavra da mulher parece que não tinha muita... não tinha muita credibilidade, né, pastor? Não, e ele faz questão de dizer quem ela era. É o que eu falo, gente. Nada na Bíblia está colocado por acaso, se ele por acaso colocou. Não, ele diz, olha, da qual havia, como é que fala? Expulsado 7 demônios, não é isso? Olha, ele faz questão, aí está mais claro do que isso, gente. Se o Evangelho de Cristo não valorizasse a pessoa, ele diz, olha, essa era uma mulher que foi liberta, então ela foi transformada, ela foi modificada, ela foi empoderada, ela foi emancipada, ela foi dada autonomia para essa mulher, ela foi, olha, tão valorizada que agora há uma incumbência, há uma responsabilidade, há uma missão dada a essa mulher. E verdade, pastor. Tão valorizada que agora é ela, olha, você. Isso me lembra a questão de Maria. Gente, o Evangelho de Cristo, ele é a ideia, entre muitas coisas, há a ideia do Deus encarnado, correto? Deus, a pessoa divina, o ser transcendental, eterno, o ser todo-poderoso, o ser que não pode ser atingido por nenhum ser humano. Esse Deus, ele encarna, ele se torna um de nós. O texto do apóstolo Paulo, que subsistindo em forma de Deus, ele toma uma forma de servo. Este Deus, quando ele tem o seu projeto de revelação de quem ele é e o projeto de resgate da humanidade, eu esqueci uma palavra do termo jurídico, mas ele não comete, ele não transgride, seria isso, não transgride o ordenamento das coisas. Ele vai a uma mulher, este Deus vai a uma mulher respeitando a condição e os atributos desta mulher de gestação, e ele está valorizando a mulher, dizendo, olha, este ser que eu criei, eu não vou ser arbitrário, arbitrário em detonar a condição desta mulher. Eu vou usar a condição desta mulher, vou valorizar a condição desta mulher e vou estar lá no ventre desta mulher e vou utilizar o que esta mulher tem de melhor para eu revelar a minha vontade, o meu ser ao mundo. Então, chamar a Bíblia de machista, o Evangelho de machista, é o mais absurdo, o mais covarde pensamento que você poderia ter. Veja, então, da mesma forma que é a mulher valorizada aqui, me perdoe a minha emoção, porque eu fico assim, rapaz, também é a mesma condição de Maria. Ela, aqui, uma Maria que se sente menosprezada, que se sente uma pessoa que não tem, porque Maria, olha só quem é Maria. Maria olha assim, eu? E é você mesmo, porque é assim, eu penso que Deus, na mensagem, né? Obviamente estou falando na mensagem pelos anjos, né? Deus fala assim, é você mesmo, é isso mesmo, eu gosto de fazer isso. Imagine, pastor, agora, vamos contextualizar, trazer para hoje o feminismo imperando, aí o anjo aparece para uma Maria e fala, você vai dar luz. Tá maluco? Tá maluco, meu corpo, minhas regras. Meu corpo, minhas regras? Tá doido? Aqui dentro quem manda sou eu. Deixa isso quieto, deixa a Maria lá.
Não é? Amém. E a gente vê que as duas, né, são portadoras de boas novas. Isso! A mulher, Ó, Lucimar está divinamente A inspirado. mulher- né? a mulher, pastor. Comentários. pastor, olha a mulher. Eu queria ter vou uma ficar filha assim. inchada. Vou ficar toda inchada, 9 meses, vou ficar enjoada. Não. Sofrer, passar dor. E com. Olha, eu gosto. interessante a gente chegar a essa conclusão aqui no Evangelho de Marcos, porque agora eu quero trazer, se eu estiver enganado, pastor, você pode me corrigir aqui, hein? Mas se eu não me engano, Marcos não foi discípulo, Marcos ele foi, assim, não diretamente de Jesus, tá? Marcos ele foi discípulo de Paulo, certo? Sim, isso. E Paulo é um dos, assim, que tem as falas que é considerado machista, né? Pois é. Aí você vê, o Evangelho de Marcos é o que a gente vê mais passagens, discípulo de Paulo, né? Coloca mais passagens, ele coloca as questões das Ele mulheres. aprendeu das isso com mulheres. quem? Exato. Marcos aprendeu, Quem aprendeu? essa ideia assim. Gente, não esqueçam. Marcos não foi discípulo de Jesus, não é dos 12. Marcos não é dos 12. Marcos é discípulo de Paulo. Então, é diferente. De Pedro também, mas é que eles dividem. Marcos joga nas 11, né? O Lucas acho que foi de Lucas de Paulo. De Paulo. De Paula. Isso. E Marcos dos dois, E né? Marcos dos dois, eles dividem. Certo. Assim. Então, aí vem a pergunta, de onde então surgiu essa ideia, né, de que Paulo seja machista e tal? Aí fui investigar lá na internet, né, fui pesquisar e achei algumas falas aqui, né, de a questão da mulher na reunião, né, que está lá em Coríntios, 1 Coríntios 14, a gente vai ler essa passagem aqui. 1 Coríntios 14, versículo 34 e 35, a gente vai comentar. Mas vou assim, pastor, vamos procurar ser breves aqui, Sim, porque o nosso tempo já se foi, né? Nós temos mais 10 minutos para comentar essa passagem e depois fazer nossas considerações finais, tá? Eu sei que vocês estão em casa falando assim, tá acabando, né? Mas semana que vem a gente continua falando de outro assunto, tá? A gente volta, tá ok? A gente pode continuar falando lá no nosso grupo da IBD, você pode jogar, a gente continua conversando. Mas semana que vem a gente vai partir para outro tema. Então vamos fazer essa leitura aqui. Paulo é a questão da mulher na reunião e Paulo é a questão do matrimônio também, a questão da submissão do matrimônio. A submissão. Certo? Mas vou ler essa aqui primeiro. Diz assim, no versículo 1 Coríntios 14, versículo 34 e 35. Conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar. Misericórdia, hein, pastor? Machista. Olha, Machista. mas estejam submissas, como também a lei o determina. Olha, ele está invocando a lei aqui. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa no seu próprio marido. Porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Misericórdia, olha, pastor, na leitura pós-moderna aqui, a gente pode dizer que... Isso é um machista de carteirinha. Pastor, por favor, vamos arredondar isso aí, né? Vamos trazer luz para essa questão. Assim, mais rápido que a gente poderia pensar, é uma pergunta. Paulo está incluindo a mulher ou está excluindo a mulher na participação do encontro na igreja, no caso? Obviamente não era igreja como templo, mas era igreja em casa, né? Então, nas reuniões da igreja. Ele está excluindo ou incluindo? A pergunta é óbvia. A resposta é clara e óbvia. Ele está incluindo. Ele não está excluindo. Ele está permitindo. E alguém vai falar assim, mas ele está permitindo que ela fique calada. Mas você tem que compreender aqui num contexto que nem permitido era entrar, então ele deixando entrar, então ele falando, orientando isso, ele está incluindo ou excluindo? E ele está sendo aqui um sujeito usando a palavra, eu vou usar os termos do pessoal da turma que defende o feminismo. Ele está sendo progressista ou conservador? Progressista. Muito, muito e muito. Então ele acusar Paulo de machista é um equívoco. É muito fácil essa acusação.
de uma cabeça vivendo no século XXI na pós-modernidade. Aí é recortado o texto, como o Fábio leu de forma recortada, sem compreender que ele está incluindo, então ele está sendo progressista aí. Pastor? Texto assim, sem contexto, né, pastor? Texto sem exato, contexto. Lucimar. E outra coisa, só para a gente acrescentar alguns elementos aqui, para a gente compreender melhor. A gente está falando aqui, ó, é 1 Coríntios. Coríntios é uma cidade grega, correto? Isso. Na Grécia, a gente vai ler lá em Coríntios, vai ver lá, Paulo ele fala sobre o amor, né? Por que ele fala sobre amor? Porque nessa cidade tinha Afrodite, né, a deusa do amor. As sacerdotisas e tal eram prostitutas, elas se relacionavam. Então, na cultura grega, a mulher, ela que era a representante, assim, a sacerdotisa, né? Ela que fazia esse papel de comunicar Deus com os homens. Isso. Certo? Então, ele está falando para uma cultura grega. Então, você imagina, uma mulher, como é que o grego ele ia interagir vendo uma mulher falando do cristianismo? Não, pera, então qual a diferença da mulher cristã para a mulher grega que está lá no culto a Afrodite? Não dá nem para falar aqui agora, Fábio. Não dá, o nosso tempo infelizmente ele passou. Não, e eu também diria assim, no sentido do horário. Seria escandalizar o evangelho, né? É porque sendo censurado, né, pastor? Censurado, exatamente. Porque teria que compreender o que é esse comportamento da mulher. Mas a mulher grega, ela era até sacerdotisa. Você sabe o que era? Você sabe o que é ser sacerdotisa nesse contexto aí? Prostituição. Prostituição, minha filha. Então, você está querendo dizer, quem está valorizando mais a mulher aqui? O comportamento grego ou o comportamento cristão? É lógico que é o comportamento cristão, que tem todo o respeito para com a mulher, toda a nobreza dada à mulher, toda a sensibilidade. Mas isso as feministas não querem não, né? Vocês não querem ser amadas não, né? Vocês querem... Nesse texto, a gente vê que Paulo se preocupa em proteger as mulheres de não serem comparadas com mulheres que não tinham respeito. E ele termina essa fala assim, ó, mas faça-se tudo decentemente com ordem. Decentemente com ordem, você vê. Não, pastor, essa aqui, vamos botar uma rapidinha, né? No versículo 35, diz assim, ó: se porém querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Sim, é vergonhoso falar na sociedade, é isso, a mulher não tinha voz nem vez, em lugar nenhum, não era nem contada em censo pela sociedade. Então olha a evolução que você está tendo aqui, você está tendo a oportunidade, é o que eu falei, são os olhos, né? A pessoa vai dizer assim, não, mas como assim? Gente, o apóstolo Paulo está falando, mulheres, aprendam, estudem, ele está falando, estudem, com quem? Com o seu marido. Mas aí a ideia de hoje é dizer, não, mas o marido vai aprender com o marido? Gente, a mulher não estudava. O Paulo está falando, aprenda com o marido. Nesse caso, ele está falando o quê? Marido, ensine a sua mulher. Você teve mais condição social para aprender, você teve mais condição de aprender a ler, aprender a escrever, você estudou mais, você teve... Ensine a tua mulher. É isso que ele está falando. Ele está dando responsabilidade ao marido. Porque ele está falando assim, não, faça a pergunta em casa e marido, cale a boca, não responda para ela. Não, ele está falando, olha, marido, ensine essa mulher, ela tem sede de aprender. Mulher, aprenda. Agora, eu não estou querendo colocar palavras na boca do Paulo, né? Mas é quase que ele está falando assim, vão comer pelas beiradas, calma,
Vamos devagarzinho, vai crescendo aí. A ó. hora vai chegar. Vai chegar. Vai chegar, relaxa. Vai chegar, relaxa, vai chegar. Engraçado. De cada vez. Um Passinho de cada vez. Um passinho de cada vez. Engraçado que no movimento feminista é valorizado as mulheres. Isso, passamos aqui demais. É valorizado a luta e as pequenas conquistas da mulher, o direito a voto, direito ao trabalho, é valorizado. Se você observar no movimento feminista, as pequenas atitudes. Engraçado, aqui na Bíblia não. É tudo, gente, uma conquista, uma valorização, e você não quer valorizar? É bem colocado, pastor. Não tinha parado para pensar nessa. Porque questão. o Paulo tá fazendo uma pequena conquista, mas é o que a Lucimar destacou, um passinho de cada vez. Calma, eu não posso colocar você como presidenta da igreja, presidenta da igreja. Não posso pastor, colocar. Vai entrar Calma. nesse negócio de pastora também. Isso é dar pano para manga, é assunto para mais uma semana falando sobre isso. Tem coisas interessantes aí no concílio para acontecer, no concílio geral que vai acontecer em 2021. Mais um passinho de conquista das mulheres, e vai ser maravilhoso. Notícia ótima para as mulheres. Amém. Amados, olha, infelizmente nosso tempo já passou, né? Vamos caminhar agora para nossas considerações finais. Eu espero que a gente tenha contribuído para a sua reflexão em casa, tenha crescido um pouco mais a sua compreensão a respeito do movimento feminista, das pautas, das causas, por que a gente considera que o cristianismo é um movimento universal, que ele compreende as questões feministas, tá? Não todas, tá, gente? Que a gente não concorda com o movimento feminista em alguns aspectos, né, pastor? Mas algumas coisas assim, aquilo que é justo de fato, a gente crê que o cristianismo ele é capaz de promover isso. Então, eu gostaria de passar agora a falar para os meus irmãos aqui nas considerações finais. Primeiro o meu presbítero Luciano, depois o pastor Eli, e finalizar com a nossa irmã Lucimar. Mas gostaria que eles comentassem, assim, nas considerações finais de vocês abordassem o seguinte: falassem como que a igreja pode contribuir para a construção dessa comunidade mais justa na perspectiva feminina. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade e passo aqui para os irmãos, e depois também a Lucimar pode fazer oração pelo encerramento. Obrigado, irmãos. Eu acho, mais uma vez, né, Fábio, um tema bastante relevante, acho que estudo maravilhoso, e uma das formas que eu vejo que a igreja tem para contribuir é ela ser igreja. Ser igreja na essência. Que às vezes, nas situações, nós queremos ser o Deus e não a igreja. Por exemplo, né? Muito se fala de mulheres que apanham, mulheres que... E é fato. Não estou querendo fechar os olhos para isso, nem minimizar. Mas a igreja tem que estar pronta para poder receber essa mulher. A igreja tem que estar pronta para poder receber essa pessoa que sofre de estupro. Receber todo tipo de pessoa. Para poder contribuir que ela tenha uma libertação que vai trazer uma paz para ela, de forma que ela não se sinta oprimida mais por esse mundo. Então, acho que nós temos que ser igreja. Isso aumenta a nossa responsabilidade. Uma vez eu perguntei ao pastor assim, o pastor vai lembrar disso: pastor, o que fazemos para mudar isso? Não foi esse o texto, mas foi uma outra situação. O pastor falou assim, vamos ser igreja, vamos ser cristão, vamos pregar essa palavra, vamos mostrar essa verdade, porque só surgem esses movimentos, e nós temos que cortar na nossa carne, pela nossa negligência da igreja, de muitas vezes colocar a sua voz, igual nós estamos fazendo aqui, e denunciar essas coisas. Aí é necessário uns puxadinhos para tentar suprir uma coisa que a Bíblia, que o Evangelho já prevê, que nós precisamos colocar a nossa cara. A igreja precisa se mostrar mais, e aí isso em relação
a membros, em relação a pastores, em relação a todos, presbíteros, diáconos, igreja. Precisamos ser igreja e denunciar essas coisas para que elas não tomem, não cresçam e não pareça que está impune, não pareça que não tem ninguém olhando, né? Uma das coisas que faz o profeta é exatamente isso, é denunciar essas coisas e falar, olha, isso daí está errado, oprimir a mulher está errado, a mulher não pode se sentir oprimida, não pode se sentir menosprezada, não pode sentir nada disso, a mulher tem que se sentir livre e ter prazer em ser uma mulher que seja submissa ao seu marido, ter prazer nisso, porque ela realmente é protegida pelo seu marido. E o marido ter prazer em servir a esposa, falando de contextos de matrimônio, né? E sermos verdadeiramente cristãos. Acho que a forma que nós temos, que a igreja tem de contribuir, é sermos cristãos. Surgiu uma matéria, está até na faculdade, que a ENIC dá aula, né? Que é a igreja terapêutica. Não é isso? Isso, Por que surgiu uma necessidade de ter um tema na faculdade falando da igreja terapêutica? O que é a igreja terapêutica? É a igreja que cuida do membro, igreja que cuida de pessoas. Mas igreja, por si só, já deveria ser assim, certo, pastor? Sim. Então, surgem essas necessidades por conta da ausência da igreja. Aí precisa ser ensinado como que a igreja vai ser. Então, e aí aquela fala que eu costumo ter, né? Quanto mais longe nós ficamos de Atos 2, que é o início da igreja, a igreja, né? Quanto mais longe ficamos, mais necessário se é falar dessa realidade de Atos 2, de que é essa igreja. Eu acho que isso daí, para mim, é a forma que nós temos de contribuir para a mudança desse quadro aí. Amém? Amém, perfeito, Luciano. Uma boa reflexão para você que está em casa também, né? Reflita, como você em casa pode contribuir, né, para a construção dessa sociedade mais justa, né? Para que a igreja possa realmente fazer esse papel que ela sempre teve, né, irmãos, mas que foi se perdendo aí no espaço, no tempo, certo? Mas que a gente possa trazer de volta essa função da igreja como terapia, tratar do membro. Amém? Pastor, suas considerações finais. O apóstolo Paulo também trabalha em outros momentos uma ideia de que existe e acontece pessoas se dizendo cristãos, se dizendo irmãos dentro da igreja, utilizando o nome da igreja e cometendo todo tipo de atrocidade. Isso não é novidade da agora, tá, gente? Isso desde a época dos primórdios, o apóstolo Paulo já fala sobre isso, já condena essas atitudes. Só lê a primeira carta aos Coríntios. Por que é que o apóstolo Paulo diz? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ordeneis, vos ensineis, que na noite que foi traído tal, tomou pão. E aí ele vai falar, por que é que ele usa essa fala? Porque eu recebi do Senhor e também vos ordenei. Então, por que é que ele diz isso? Porque tem um contexto ali, tem uma história de confusão, tem desrespeito contra a mulher, tem pecado acontecendo. Então, não é novidade de que dentro da igreja existe as agressões, o desrespeito e a forma errada do comportamento para com uma mulher. Mas isso não significa que eu necessite de movimento feminista para denunciar esse erro. E isso precisa ser compreendido, gente. Olha só, entendam isso. Nós não necessitamos de engajamento cristãos, de engajamento de movimento feminista do jeito que se é apresentado na pós-modernidade, para fazer denúncias de erros da igreja. A igreja tem os seus profetas e a igreja os profetas da igreja devem exercer o seu ministério. Como o Luciano falou, ninguém vai compactuar com erros que acontecem dentro da igreja, de pastores abusivos, pastores que submetem as suas esposas
a violências ou membros de igrejas que acontece isso. Também não posso aceitar uma estatística manipulada, porque não é a maioria. Eu não vou concordar nunca, jamais, de que a ideia que é passada por uma mídia, por uma militância feminista, de que a maioria dos cristãos são machistas, são opressores, nunca. Eu nunca vou me aliar ao inimigo para denunciar os erros da igreja. Nunca, nunca. E esse é um convite que eu faço a você. Isso nós não estamos falando que a gente não vai fazer as denúncias. Como eu falei, vamos convocar os profetas da igreja para denunciar os próprios erros que acontecem dentro da igreja. O apóstolo Paulo fazia isso. Mas eu não posso concordar de que a igreja, na maioria, ela é machista. Pelo contrário, acabamos de ler em vários textos e vários momentos aqui, de que a Bíblia, entre aspas, empodera a mulher, dá autonomia, da voz e da vez. Então, de forma tão bela, tão bonita. A Bíblia, ela traz ensinos de que os apóstolos eram progressistas, se você quiser usar essa palavra, progressista, e não conservadores nesse sentido, porque no conservadorismo há uma ideia de progressão sim, uma ideia de evolução, uma ideia de melhoramento sempre. Um conservador não é uma peça de museu. O conservador não é um sujeito que vive de museu, não, pelo contrário, o conservador não é formal. Conservadorismo não é formal. Conservadorismo é uma ideia de respeito às tradições, mas compreendendo a necessidade de melhora e de mudança. Só vou pedir licença para poder me ausentar aqui. Ok. Tá bom? E antes, só falar, pastor, uma coisa. Se nós concordarmos com essa estatística, significa que Deus está errando, que a igreja é dele. Né? Não há sentido. A igreja. Obrigado, tá, Luciano. Só a última coisa, gente, não dá para eu falar aqui, mas o Eduardo contribuiu bem pra caramba, lembrando o Provérbios 31. O Max falou um texto aqui legal a respeito dos cachorrinhos, como a gente falou. Dê uma lida lá que você vai aprender um pouco com o Max. E a Juliana Abrucese também contribui aqui, falando sobre o prazer dela compreender o contexto bíblico. Então, valeu, gente. Amém. Antes de passar para Lucimar, só queria também agradecer a vocês que participaram aí na internet, com a contribuição de vocês. Muito obrigado, vocês enriquecem muito o nosso debate, tá? E hoje eu agradecer aqui a presença da Lucimar, representando as mulheres. Muito obrigado, tá, Lucimar, por você vir aqui. Estava empoderada. Eu que agradeço. Divinamente empoderada. Eu que agradeço e convido a outras mulheres, né? Já tivemos aqui a fala do nosso pastor, do presbítero Luciano, e eu convido a você, mulher, a dedicar um pouquinho do seu tempo. Eu sei que nosso tempo é corrido, né? Mas se dedique a estudar a palavra de Deus e esteja preparada para quando alguém te procurar te pedindo ajuda, para você ter conteúdos para ajudar realmente essa pessoa, essa mulher, ou até mesmo um homem. E cuidar de vidas não é obrigação do nosso pastor, é obrigação de toda a igreja. Então, se dedique a isso, peça sabedoria ao Senhor, para que Ele te capacite, para quando alguém te procurar, te pedindo ajuda, você possa ajudar, tanto civilmente, né, encaminhando nos caminhos que a pessoa tem que ir, porque às vezes é muito difícil ir numa delegacia sozinha, procurar uma ajuda psicológica, é muito difícil, mas também com algo espiritual, amém? E eu não poderia deixar, né, de terminar esse dia, porque o pastor ele achou que não ia ter surpresa para ele, mas vai ter sim. Pegadinha do malandro. É pegadinha, não foi à toa que eu vim participar, não, já vim nesse intuito mesmo, né? Sabemos que eu sou festeira pra caramba. A gente sabe disso. E eu queria mesmo era fazer churrasco, fazer festa, mas como não pode, né, nós decidimos fazer uma singela homenagem para você na escola dominical. Não sou boa de escrever, sou boa de falar, mas de escrever eu não sou. Mas ainda assim tentei escrever alguma coisa para você. Então vamos lá. Mais um aniversário.
e me faltam palavras para dizer o quanto te amamos e te admiramos. Mas resolvi lembrar um pouco da sua linda trajetória. Parece que foi ontem que vim fazer uma visita com as minhas filhas e nos deparamos com um presbítero muito simpático chamado Eli Bastos, que não queria ser chamado de presbítero e nem de senhor, somente Eli. Um homem que foi separado para o diaconato e depois consagrado a presbítero, onde recebeu do pastor Maia a responsabilidade de dirigir uma congregação, ou melhor, uma congrega, em Jardim Primavera. No começo eram apenas você, Vereni e o Gustavo, mas em pouco tempo o Senhor foi enviando as ovelhas para o seu rebanho. E com isso surgiu uma nova forma de evangelismo especial, chamado culto da colheita, onde o primeiro fruto destes cultos está do seu lado até hoje, o presbítero André Vinícius. De uma pequena lojinha, teve que juntar com a outra lojinha do lado. E em pouco tempo passamos para o salão de festas. Foi aí que eu cheguei. E o presbítero dividiu seu tempo em cuidar da congrega e fazer seminário em Petrópolis. Foram dias difíceis, mas se formou. Passou a aspirante, ou como dizíamos, aspira. Depois de 2 anos, foi consagrado a pastor da primeira igreja metodista wesleyana de Jardim Primavera, pois a congrega já tinha passado a igreja. E hoje temos orgulho em dizer que o nosso querido pastor é secretário regional de educação cristã. E nos enche de orgulho fazer o que acabamos agora de fazer, sentar nesta mesa com você. Algumas vezes comento que com esse formato da EBD nos faz lembrar de quando estávamos no gramado do jardim, estudando com o presbítero Eli, na classe de novos. Então, não importa se estamos em uma transmissão de redes sociais com o secretário de Educação Cristã ou se estamos no jardim com o presbítero Eli. O que eu quero lhe dizer é que você sempre será aquele homem simples que nos apresentou um evangelho simples, descomplicado e genuíno. Independente do cargo que exerça, você será sempre o nosso amigo, conselheiro, intercessor, incentivador, ajudador e pastor. Sim, porque você é como um verdadeiro pai, Eli Gonçalves Bastos. Saiba que esta igreja te ama e sabemos o quanto este ano tem sido difícil e desafiador para você. Mas temos visto o Senhor lhe dando inteligência, sabedoria, discernimento de espírito. Obrigado por cuidar de cada um de nós com tanto zelo e amor. Se eu soubesse que as crianças estariam aqui... eu tinha chamado elas para... Mas como a gente não pode faltar o bolo chegou. Aê! É verdade. Pessoal, pode encher aí os comentários de figurinhas, de tudo, viu? Porque depois ele lê todos. Ué, Gustavo também aqui. Jesus. Ainda tem mais. Elaina! Eu quero passar para a Verê, para ver se ela quer falar alguma coisa. Gente, eu não sei o que falar, não. A paz do Senhor, amados. Eu acho que a Lucimar já falou tudo, né? A gente estava escondidinho ali atrás e o bolo estava meio pesadinho, já estava doendo minha mão. Mas eu estou muito feliz de estarmos aqui, como a Lucimar mesmo disse, né? É um ano diferente de comemoração do aniversário do pastor Eli, mas o carinho e o amor de todos é o mesmo, isso não muda. Embora mudou o jeito de comemorar, mas o amor e o carinho sempre continuam o mesmo, principalmente o meu. Te amo, meu amor.
Olha, gente, vocês não podem ver, mas as crianças e os pré-adolescentes estão todos ali atrás, né, compartilhando desse momento. E eu queria convidar o presbítero Luciano para estar orando pela vida do pastor Eli. Amém. Amém. Mas antes eu queria ouvir um discurso do pastor aqui. Pois é. Não, melhor não. Melhor não tem discurso não, só agradecer, obrigado, gente. Obrigado por tudo. Obrigado. A Lucimar falou que não escreve bem, né? Mas caramba, fez um apanhado histórico e eu fui aqui catando nas minhas memórias cada pedacinho que você colocava. Obrigado, Lucimar, obrigado. Obrigado, gente. Obrigado às crianças, obrigado aos pré-adolescentes que estão lá atrás. Valeu. Obrigado. Amém, irmãos. Vamos orar, né, por essa data importante nas nossas vidas, né? Porque realmente há alguns anos, né, não vamos falar a idade dele, que senão vai ficar feio, nasceu o nosso pastor e verdadeiramente ele tem nos enchido de alegria, de ensinamentos, de palavras amigas, como a Lucimar colocou no texto, né? Um verdadeiro pai que supre todas as nossas necessidades. Ontem, na oportunidade que eu tive de falar com o pastor, eu falei para ele que ele pode usar o texto do apóstolo Paulo que diz que sede meus imitadores como eu sou de Cristo, porque verdadeiramente ele expressa essa verdade de Cristo, né? Com suas atitudes, com sua humildade, nos ensina um evangelho simples e prático, um evangelho que está para a vida, não um evangelho para a vida eterna depois da morte, né? É uma palavra que ele usa, existe vida antes da morte, né? Então, é muito interessante isso. Vamos orar e agradecer a Deus. Já encerra? Amém. Bendito Deus e eterno Pai, nós queremos te louvar, Senhor, exaltar o teu nome. Nossos corações estão em festa, porque verdadeiramente mais um dia o Senhor nos concedeu, e neste dia, Senhor, nós viemos a comemorar, Senhor, mais um aniversário do teu filho, pastor Eli Basto. Que tu venha, Pai querido, abençoá-lo cada dia mais, Senhor, dando a ele a sabedoria, dando a ele o discernimento, dando a ele o entendimento das nossas necessidades, Pai, assim como o Senhor entende as suas necessidades. Que tu venha capacitá-lo a cada dia, Senhor, fazendo ele, Pai amado, prosperar em tudo que ele fizer. Em nome de Jesus, eu coloco a vida do teu filho em suas mãos, Pai amado, que tem sido uma bênção em nossas vidas. Que os seus desejos mais ocultos, Senhor, tu venha realizá-lo para a honra e glória do teu nome, porque bem sabemos que o desejo do teu filho não são outra coisa que não o crescimento do teu reino aqui na terra. Que tu venha dar palavra a ele de sabedoria, que tu venha dar, Pai querido, saúde, Pai amado, para que ele continue esta obra firme, Pai amado, na tua presença. Em nome de Jesus, de igual forma, peço pela sua família, Deus amado, a irmã Vereni, o Gustavo e todos aqueles, Pai querido, que estão próximos a ele, que dando suporte, Pai amado, para que ele seja essa bênção em nossas vidas. Obrigado pela vida do teu servo, Pai querido, nós te louvamos e te bendizemos. Que tu continue mantendo ele com essa integridade no teu evangelho, dando a ele, Pai querido, autoridade na palavra, Pai querido, a ousadia, Pai querido, de falar conforme ele tem falado no teu Espírito, Deus. Que teu Espírito esteja sempre com ele, dando suporte, lembrando a ele, Pai amado, que ele precisa falar para nós. Em nome de Jesus. Capacite cada dia mais teu filho, que sempre se denuncia, Pai querido, um verdadeiro necessitado da tua presença. Em nome de Jesus, que ele continue sendo esse exemplo para nós e nos dando, Pai querido, a alegria da tua presença a cada estudo, a cada ensino, nos ensinando de forma tão clara. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos também por este momento, por esse crescimento que tivemos aqui na EBD. Fica conosco, nos dê um final de tarde abençoada, nos prepare, Pai querido, nos dê condições de estar à noite, louvando e bendizendo o teu nome, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Tchau, pessoal.